Olá, amigos. Graças a Deus, mais um momento de reflexão aqui na casa do irmão Carmelo, né? Então, como nós fazemos sempre antes de iniciarmos qualquer reunião espírita, vamos elevar os nossos pensamentos, unir os nossos corações e mentes e rogarmos ao nosso Pai Criador que esses momentos que agora nós reservamos para o nosso fortalecimento espiritual se faça sob a assistência de todos os benfeitores espirituais que orientam os trabalhos lá na casa do irmão Carmelo, lá no Jeik, nosso querido Jeik, mas também que nos orientam através desse meio de comunicação tão importante que agora temos e que podemos nos comunicar, né? Que as bênçãos de nosso Pai, de nossos benfeitores espirituais, se façam em nossas vidas, trazendo luz para as nossas mentes e os nossos corações. Que os ensinamentos de hoje sejam de grande proveito a cada um e a todos nós. E por falar nisso, o tema de hoje, ele não é dos mais simples. Vocês estão lembrados que o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os aflitos, mas ele tem um item lá muito interessante, que é, aliás, não é só um, são quatro itens, que é do 14 ao 17, falando sobre o suicídio e a loucura. E esse tema, com certeza, não é fácil para ninguém. Nós estamos todos, assim, preocupados mesmo com essa situação toda. E não é de hoje. Veja que o Livro dos Espíritos, a primeira edição dele foi de 1857. Nós estamos em 2022 e nós estamos trazendo à baila um assunto que já Kardec estava se questionando com os benfeitores espirituais para receber orientação. E lá no primeiro parágrafo, vamos só ler o primeiro parágrafo desse item, né? No item 14, que fala assim: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. E aí ele vai falando sobre a loucura e sobre o suicídio. E nós também, para falarmos desse assunto, ele é bem extenso e há vários livros na codificação, um que nós sempre aconselhamos a que seja lido é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e esse livro traz uma interessante reflexão sobre o suicídio, falando da vida após a morte, né? Após o nosso desencarne. Ele traz importantes esclarecimentos e quem quiser saber mais a respeito para tirar assim, essa celeuma mesmo, essa mistificação que se faz em cima do tema, para termos mais esclarecimento, né? Um dos primeiros esclarecimentos que nós devemos trazer para a nossa conversa de hoje é que a doutrina espírita matou a morte, né? Como dizem, porque nós trazemos, né, através dos estudos, né, e da filosofia espírita, a noção de que esta nossa encarnação, reencarnação, é apenas um trecho da nossa vida milenar, da nossa vida que é imortal. Nós somos seres imortais.
E essa questão vem trazer, então, vários estudos, várias pesquisas, e graças à parte da doutrina espírita que nós temos, da comunicação com os espíritos desencarnados, recebemos, então, informações daqueles que já partiram deste mundo material para o retorno à pátria espiritual e nos trazem as notícias de como são a vida no plano, as vidas, né, no plano espiritual. E uma grande coisa que nos dizem é que não é nada diferente do que aqui esse plano. Nós apenas estamos destituídos dessa vestimenta carnal, dessa matéria, que é como se fosse um amortecedor para várias situações dolorosas pelas quais nós passamos. Então, abordando mais especificamente o tema suicídio, dentro da doutrina espírita, para quem estuda, para quem está seguindo a doutrina espírita com os seus fundamentos, sabe que a vida continua. Então, a prática do suicídio, ou seja, dessa extremada violência que se faz sobre si mesmo, que se aplica a si mesmo, é meio incongruente, né? Porque se a vida continua, o que me faz fugir deste plano para continuar no outro plano com as mesmas questões? Quando nós imaginamos que, tirando a vida aqui no plano material, no planeta, no plano Terra, como dizemos, né? E que indo para o plano espiritual estaremos livres das nossas questões que tanto nos deixavam apreensivos, angustiados, né? Ansiosos aqui no planeta Terra. Quando chegarmos no plano, no outro plano, a situação não se aliviará, porque é a continuidade. Talvez a gente não tenha as questões momentâneas, mais primárias aqui do planeta, da condição de encarnados, mas destituídos da vestimenta carnal, estamos mais sensíveis a todas as outras situações que, enquanto estamos encarnados, estamos protegidos. Até mesmo da questão do esquecimento das situações, né, das mazelas, das vidas passadas, e é amortecido pelo corpo. Quando desencarnamos, pensamos que vamos nos ver livres das situações que estavam nos atormentando no planeta Terra, aqui na matéria. Quando chegamos do outro lado, outras situações se nos apresentam e que são muito mais aterradoras. Tem gente que até se suicida por amor, não é verdade? Ah, eu não aguento viver sem tal pessoa. Se eu não vivo com ela, eu não vivo. E se mata, se suicida, pensando que no plano espiritual vai encontrar a pessoa. A distância que se cria dentro as duas pessoas, uma que desencarnou por situações de acidente, por causas naturais, seja lá por outra qualquer que não provocada por ele mesmo, é diferente daquele que se mata. Então, seguiu um processo normal. Quem tira a própria vida acaba incorrendo num crime muito grave de desobediência às leis divinas. A vida é o maior presente que Deus nos dá. A reencarnação é a maior bênção que nós temos, porque é o momento em que nós podemos, aqui encarnados, embora esquecidos de muitas coisas, passarmos por algumas tribulações e que nem sempre sabemos o motivo,
Mas se passarmos, conforme fala o trechinho da lição de hoje, com calma e resignação, tendo fé no futuro, é isso que nos dá a força para seguirmos adiante. E se nós não estivermos atentos e atentarmos violentamente contra a nossa própria vida, certamente que estamos infringindo a lei de Deus num ato de rebeldia e violência, num atentado contra nós mesmos. Daquele presente maravilhoso que Deus nos deu, para que estivéssemos aqui nos, nos refazendo, nos regenerando, nos burilando enquanto estamos a caminho, exercitando aquilo que nos é pregado no Evangelho do Mestre Jesus, a prática da caridade, começando por nós mesmos, visto que o próprio Jesus, quando instado por aqueles que estavam provocando, qual é a maior da lei dentre todos, qual é a maior delas, né? E ele disse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Esse é o primeiro. E o segundo, ama o próximo como a ti mesmo. Então, esse a ti mesmo significa um amor profundo por nós mesmos. Uma caminhada de paciência e resignação diante das durezas, das mazelas que a vida nos apresenta no dia a dia. E se abençoados somos por não termos problemas tão gritantes, tão angustiantes nas nossas vidas, já saímos do eu, amamos a nós mesmos, já estamos entendendo, graças a Deus, que não temos tantos problemas assim, mas olhamos ao próximo, aí sim, amar o próximo. E como eu vou amar o próximo nessa situação? Nós precisamos estar atentos a toda essa questão do próximo, observando sinais de alerta. E todas as pessoas que, que estão nesse processo de agressão a si mesmo, ela não está agredindo o outro, ela está agredindo a si mesma. E, consequentemente, violando uma lei de Deus. Elas emitem sinais. Diz a Organização Mundial da Saúde, OMS, num estudo que eu pesquisei, mas foi o último que eu consegui relatório, foi de 2016, diz que 800 mil pessoas por ano retornam à pátria espiritual, sabe-se lá em que condições, através do suicídio. E uma grande parte delas são jovens, dos 15 aos 29, 30 anos. Então, que será que passa na cabeça desses nossos jovens para atentarem contra a própria vida? E nós que ainda estamos, vou falar assim, entre aspas, mais ou menos equilibrados, né? Sob controle, nós precisamos estar alertas. E eu vou dizer alguns dos sinais de alertas para que nós possamos estar atentos. Um deles é a variação de humor. A pessoa geralmente fica com uma tristeza, para de fazer as atividades que gosta, se isola. Presta atenção se você não tem pessoas assim ao seu redor, né? É sinal de alerta. Ela está sinalizando e nós não estamos entendendo. Ela está erguendo a mão, falando: olha para mim, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. Me ajude. Seja meu irmão nessa hora.
Ou senão aquelas pessoas, agora um outro sinal, quando elas dão um adeus constante, né? Ah, tchau, ah, olha, se alguma coisa me acontecer, como se alguma coisa me acontecer, é? Então, repare se as pessoas, ao se despedir, não estão dando sempre um sinalzinho assim que você precisa estar atento, né? Também existe uma situação que nós precisamos estar atento no nosso dia a dia, naquela negação de se alimentar, né? Porque o alimento fortalece o corpo. E se a pessoa não tem intenção de permanecer por aqui, a primeira coisa que ela vai começar a minar é a sua própria saúde, através da recusa da alimentação, ou aquelas pessoas que precisam tomar certas doses de medicamentos que lhes são necessários, que começa a pular os horários, não se preocupa se está tomando direitinho ou não, sabe? E muitas vezes nós precisamos estar atento para poder fazer uma intervenção, né? Acidentes, acidentes, né? De repente aparece lá um machucado, um corte, um ferimento na pele sem que tenha uma explicação plausível. Por umas ocasiões, eu observei que algumas pessoas andavam com umas mangas compridas, né? Mesmo no calor, né? E lá eu falei, mas bom, é mania da pessoa, né? Vai fazer o quê? Não era. Era para esconder as marcas que tinha no corpo das tentativas de suicídio, cortando o pulso, daquelas que se cortavam numa angústia terrível. Isso me abalou, sinceramente, coisa que, né, mas somos humanos e isso me abalou e a gente precisa estar atento. Olhar o histórico da pessoa, né? Se essa pessoa, se esse nosso ente querido já tem um histórico de ansiedade, de depressão, olha só, ansiedade, depressão em algum momento da sua vida, cuidado, o cuidado deve ser redobrado. Então, nós precisamos estar atento a esses detalhes e sabendo que a pessoa já teve uma depressão, uma ansiedade, ou até já teve outra tentativa de suicídio, a atenção deve ser redobrada. E no caso, a gente tem que buscar ajuda. Ajuda de profissionais competentes da área da psicologia, da psiquiatria, sabe, da medicina, ajuda das terapias complementares que existem, do Centro de Valorização da Vida, que atende 24 horas por dia, através do número 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana e todos os dias do ano. E é uma coisa que a gente pode estar sempre se lembrando e aconselhando a pessoa: olha, se você não quer se abrir comigo, liga na hora do teu desespero, na hora da tua aflição, para esse local. E também as casas espíritas, né? Eu falo das casas espíritas porque nós estamos conversando através do veículo do Jake, né? Então, as casas espíritas podem nos ajudar, sim. E muitas vezes, não só a questão física momentânea de ansiedade e depressão daquela pessoa, mas com certeza, a maioria das vezes existe a influenciação daqueles espíritos desencarnados com as que enfim nos localizam, nossos desafetos de priscas eras nos localizam porque nós emitimos uma vibração.
E essa vibração atrai aqueles que estão na mesma sintonia que nós. E que vêm agir. Nossa, você está numa situação difícil mesmo, hein? Que horror essa sua situação. Nossa, não dá para viver num país como esse, não dá para viver. É insustentável essa situação. Essas ideias sendo colocadas subliminarmente, hipnoticamente nas nossas mentes, agindo ali constantemente. Porque aqueles espíritos desencarnados, não equilibrados, eles estão o tempo inteiro à nossa volta. E destituído da vestimenta carnal, do corpo material, tem todo o tempo livre. Diferente de nós que precisamos de um descanso do corpo enquanto estamos encarnados, eles estão livres, eles têm todo o tempo. Então, na casa espírita, recebemos o apoio e a orientação. Recebemos. É importante dizer dessa parte de que não é só o passe que vai resolver a nossa situação com esses nossos influenciadores desencarnados. É toda uma sequência, um tratamento. Se no plano físico nós temos um tratamento, quem está fazendo terapia sabe disso. Precisa lá toda semana, certinho, naquele horário combinado, está lá para participar de uma sessão de terapia para poder ser tratado e liberado das questões. A casa espírita também. É preciso que a gente comece a tratar o espírito, o nosso próprio espírito e, consequentemente, aqueles que estão querendo nos influenciar, percebendo a nossa mudança, se afastam. E com isso a gente consegue, sabe, um refrigério naquela situação difícil pela qual nós passamos. E esse é um assunto que demanda muito tempo, que demanda uma disciplina, que demanda a vontade própria de querermos nos melhorar e sair dessa pressão que é exercida sobre nossas cabeças, né? Nossa mente, nossos sentimentos, de ideias nefandas. Esse é um assunto que vale a pena ser comentado, estudado, examinado de uma maneira séria, com vistas à nossa própria recuperação, à nossa próprio esclarecimento e mantermos prevenidos diante dessas influências deletérias que sofremos e somos bombardeados totalmente. Graças a Deus, se nós não tivermos nenhum caso semelhante que nos aflija diretamente, que nos atinja diretamente. Mas então, sejamos empáticos, pensemos nas outras pessoas, ofereçamos ajuda, indiquemos os caminhos. Hoje eu li o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5º, né? Itens de 14 a 17, mas tem o livro O Céu e o Inferno, que fala sobre suicídio. Neste livro, Lampadário Espírita, da nossa veneranda Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, também fala, e o assunto é tão importante que ela volta a tratar nesse livro Após a Tempestade, também junto com a psicografia do Divaldo Pereira Franco. E no livro Religião dos Espíritos, que é de autoria de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, também tem um item falando a respeito do suicídio. Então, a espiritualidade está preocupada, está passando orientações diretamente para os nossos corações e que nós
Busquemos ajuda quando necessário, quando sentirmos que a situação é muito difícil e que sozinhos nós não conseguimos. Que esses benfeitores que aí estão conosco. Gostaria de continuar conversando com vocês, mas o tempo, esse tempo, Senhor, que nos delimita, né? Então, vamos fazendo as nossas vibrações. E hoje, as nossas vibrações, Senhor, emanando dos nossos corações o melhor dos nossos sentimentos, que envolva o planeta Terra em luz de saúde, de paz, de esperança e de confiança no futuro. E que essas emanações possam ser captadas também pelos caravaneiros de Mãe Maria, que percorre os locais mais obscuros, onde se escondem aqueles que se envergonham da situação calamitosa, do crime feito a si mesmos. Leva, Senhora, e seus caravaneiros a esses nossos irmãos em desequilíbrio a luz do nosso amor, através da vossa misericórdia, que possam todos sentir e entender a situação. E lá, buscando lá das suas forças, do fundo do coração, deixando o orgulho de lado, levante a mão e peçam: Pai, me ampare, me ajude, eu preciso do vosso amor. Liberta-me desta dor. E assim, graças a Deus, né? Nós vamos pedindo a esses benfeitores espirituais que nos acompanham, que gostam de nos ver bem, que gostam de nos ver saudáveis, corpo, mente, coração, espírito, que estão conosco, que tragam luzes para as nossas vidas, que adentrem pela nossa porta de entrada e venham percorrendo todos os cômodos das nossas casas, abençoando, trazendo a luz e deixando o perfume do amor, da caridade, da luz do Mestre Jesus que ilumina as nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus, porque pudemos estar fazendo uma reflexão. Eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz do Mestre Jesus.